Quem é quem no topo durante a Revolução de 1917? O que aconteceu com as duas revoluções em um único ano, e como elas se diferenciam? O principal problema da Revolução de 1917 é que todos sabem o que aconteceu depois, mas é pouco claro como isso ocorreu. Muitos não distinguem entre a Revolução de Fevereiro e a Revolução de Outubro. Quando perguntado sobre como os bolcheviques tomaram o poder, as pessoas imaginam trabalhadores famintos, armados com garfos, expulsando o czar sob a liderança de Lenin. Vamos esclarecer como tudo realmente aconteceu. Comecemos com a posição inicial do Império Russo, que estava ao lado da Entente, um bloco militar composto por Grã-Bretanha e França, lutando na Primeira Guerra Mundial contra a Alemanha e seus aliados desde 1914. Com a onda de germanofobia, São Petersburgo, que era a capital na época, foi renomeada para Petrogrado. É aqui que tudo aconteceu. O país era governado por Nicolau II e o Parlamento Russo, a Duma de Estado e o Conselho de Estado. Lenin, que vivia na Suíça, liderava um grupo impopular de radicais bolcheviques, frequentava o cabaré Voltaire e jogava xadrez com dadaístas. Ele nem sonhava em voltar à Rússia, defendendo a derrota na guerra e a Revolução Mundial. Nem mesmo em seu partido havia unidade. A antiga Partido Social Democrático dos Trabalhadores Russos já havia se dividido entre os radicais bolcheviques e os mais moderados mencheviques. Então, irrompe a Revolução de Fevereiro, que depois Nicolau II. O que aconteceu no país, que no auge da Guerra Mundial levou ao derrube do czar, que também era o comandante supremo? Tudo isso se deve às intrigas políticas que eram mais interessantes que uma trama de Game of Thrones. De um lado, Nicolau sonhava em remover membros de sua família, os grandes duques Nicolau Nikolaevich e Miguel Alexandrovich. O primeiro, um experiente intrigante, ficou ofendido por Nicolau II tê-lo destituído do cargo de comandante supremo no início da guerra devido a uma derrota. O segundo, Miguel Alexandrovich, casou-se desigualmente e foi afastado da política por Nicolau. Antes da guerra, ele até morou no exterior. Por outro lado, a Duma de Estado estava contra o czar. Existia um chamado bloco progressista, patriotas da Rússia, ricos aristocratas que acreditavam sinceramente que Nicolau II estava atrapalhando a vitória na guerra e governava mal. Os deputados acusavam a imperatriz Alexandra Fyodorovna de ter laços com Rasputin, um místico siberiano que supostamente manipulava toda a corte czarista. Até circulavam boatos sobre um cabo especial que conectava o quarto da imperatriz ao alto comando alemão, pelo qual ela supostamente passava informações secretas aos alemães. Após a Revolução, pesquisadores do governo provisório levaram essa alegação a sério e procuraram esse cabo. Entre os conspiradores estavam Alexander Gukov e Pavel Miliukov, líderes do Partido Constitucional Democrata, os chamados cadetes. A razão para o início dos distúrbios é frequentemente atribuída à fome, mas isso é um mito. Enquanto os alemães já na Primeira Guerra de Inverno mudaram para a beterraba e os ingleses distribuíam alimentos rigorosamente com cartões, na Rússia, o único produto racionado era o açúcar. Em 23 de fevereiro, começaram manifestações espontâneas na capital. Em tempos de guerra, isso era comum em todos os países e ocorreu devido ao atraso nas entregas de pão, que foi aproveitado pelos conspiradores entre os altos oficiais. O imperador tinha muito menos apoiadores do que o grande duque Nicolau Nikolaevich, que foi comandante supremo por muito tempo e tinha conexões locais, de modo que as tropas militares não conseguiram chegar a Petrogrado para reprimir os distúrbios, e a guarnição local se juntou aos rebeldes. Em 2 de março, os militares forçaram Nicolau II a assinar sua abdicação em favor de seu irmão mais novo, Miguel. A abdicação foi assinada com um lápis e até hoje gera muitas questões. Sentindo que todo o poder estava caindo em suas mãos, os deputados decidiram não compartilhá-lo com os Romanov. Após algum tempo, forçaram Miguel Alexandrovich a abdicar também. Agora, havia pessoas no comitê conspirador que se tornaram o governo provisório e se proclamaram oficialmente no poder. O presidente foi o príncipe George Lvov, que anunciou que o destino da Rússia seria decidido em eleições para uma Assembleia Constituinte, um parlamento russo especialmente criado. O governo provisório governou o país até a convocação da Assembleia.
A Rússia se tornou uma república, mas não estava apressada para sair da guerra, afirmando lealdade ao dever aliado e à Entente. Esses eventos passaram a ser chamados de Revolução Burguês-Democrática ou simplesmente Revolução de Fevereiro. Mas quem poderia saber que tudo isso levaria à anarquia? O governo provisório não era a única fonte de poder. Surgiu o Soviete de Deputados dos Trabalhadores e Soldados de Petrogrado, onde o poder não era mais exercido por aristocratas militares, mas por uma turma muito mais radical, os socialistas revolucionários, SR, e os mencheviques. O Soviete de Petrogrado era apenas o maior e mais influente entre os outros sovietes, que surgiam por toda parte e semeavam o caos. Trabalhadores de fábricas e soldados em rebelião organizaram seus próprios comitês, paralisando quaisquer ordens do centro. Em 1º de março, o Soviete de Petrogrado emitiu o famoso Decreto número 1, que em poucas semanas destruiu um exército de milhões. O poder dos oficiais foi transferido para os comitês dos soldados, e as ordens passaram a ser discutidas em assembleias democráticas. Os soldados votavam se iriam ou não atacar, e a obrigatoriedade do cumprimento de ordens foi abolida. A partir de então, um oficial que se dirigisse a um soldado de maneira informal poderia ser levado a um tribunal militar. O novo governo anunciou anistia a todos os criminosos políticos e permitiu a formação de partidos e assembleias. E aqui Lenin percebe que chegou sua hora de brilhar. Ele tinha planos malucos de voar para a Rússia em um balão e também de ir com um passaporte sueco falso, se passando por um sueco surdo-mudo. Os alemães garantiram a Lenin e seus aliados passagem sem impedimentos pelo seu território até a Suécia neutra. De lá, ele chegaria à Rússia no auge da guerra, sem revista de passageiros. Não é surpreendente que o Ocidente o visse como um agente da inteligência alemã. Ao chegar à Rússia alguns meses após a Revolução de Fevereiro, Lenin se dirigiu ao seu partido com uma ideia incrível: dar curso a uma nova revolução. O engraçado é que o imigrante suíço de gravata de bolinhas chegou e declarou que a revolução anterior não era verdadeira. Pareceria que agora poderiam finalmente fazer política legal, se preparar para as eleições da Assembleia Constituinte e agitar as massas. Em vez disso, Lenin apresentou suas famosas teses de abril, um programa de ação segundo o qual a recente revolução burguês-democrática deveria se transformar em uma verdadeira revolução socialista sob a liderança dos bolcheviques. Lenin convocou a tomada do poder. Seus aliados achavam que o velho tinha perdido a noção da Rússia após tanto tempo no exterior, mas Lenin sabia muito bem que no futuro a Assembleia Constituinte seria dominada pelos socialistas revolucionários, pois a Rússia era um país de camponeses e os bolcheviques representavam os interesses da classe trabalhadora minoritária. Os SR, que contavam com o apoio do campesinato, eram muito mais populares. Foi então que nasceu o lema "Todo o poder aos sovietes". Lenin direcionou o curso para a bolchevização dos sovietes por todo o país, e para isso valia tudo: agitação, chantagem, invasões. A propósito, por isso a União Soviética seria assim chamada mais tarde. Lenin buscava uma insurreição armada, mas entendia que isso só seria possível se paralisassem o poder central, graças aos sovietes espontâneos e desordenados, que depois poderiam ser facilmente controlados. Em maio, Leo Trotsky, outra estrela da futura revolução, retornou à Rússia de Nova York. Até 1917, ele nem formalmente era bolchevique. Revolucionário experiente, orador, publicista, ele concordou em se unir a Lenin, embora sua relação não fosse ideal. Ao fazer um acordo de união com os bolcheviques, ele trouxe consigo seguidores. A preparação para a revolução era, em grande parte, liderada por pessoas de Trotsky. Mas nem a popularidade de Trotsky, nem de Lenin se comparava ao status de Alexander Kerenc, um SE, populista habilidoso e líder carismático que fez uma carreira estonteante na onda da Revolução de Fevereiro. Curiosamente, as famílias de Lenin e Kerenc um dia foram amigas. O pai de Lenin era chefe do pai de Kerenc. Lenin tentou tomar o poder com armas já em julho, mas foi derrotado. O governo provisório destruiu as gráficas bolcheviques, e suas tropas prenderam a maioria de seus líderes. Lenin e outro proeminente bolchevique, Zinoviev, se esconderam na Finlândia e viveram em uma cabana.
Parecia que o partido não conseguiria se recuperar. Em agosto, um novo comandante supremo, Lavrar Kornilov, nomeado pelo próprio Kerenc, tentou um golpe militar. Muitos esperavam que, pelo menos, um militar restaurasse a ordem na turbulência que se aproximava. Kerenc ficou assustado, libertou os antigos inimigos da prisão e lhes entregou armas para, juntos, conter Kornilov. Este se rendeu sem luta, mas os bolcheviques não apenas ressurgiram, mas se tornaram ainda mais fortes. O modo como se armaram até os dentes foi uma jogada astuta de Kerenc. No início de setembro, o soviete de Petrogrado caiu nas mãos dos bolcheviques, assim como muitos outros sovietes em todo o país. Lenin retornou secretamente da Finlândia à capital e, na reunião de 10 de outubro, pressionou pela decisão de preparar a insurreição armada, apesar de muitos bolcheviques proeminentes, como Zinoviev e Kamene, serem contra ou hesitarem, como Trotsky. Quando a insurreição começou, ninguém conseguiu impedir os bolcheviques. Marinheiros e soldados não se submeteram às ordens do governo provisório. Para os bolcheviques, era suficiente a inação deles. Os grupos sob seu controle tomaram edifícios administrativos, correios e telégrafos. Após o famoso tiro do cruzador Aurora, que se tornou o sinal em 25 de outubro, os bolcheviques quase sem dificuldade tomaram de assalto o Palácio de Inverno e derrubaram o governo provisório. Kerenc fugiu da cidade, perdendo definitivamente o poder e os apoiadores. Segundo a lenda soviética, disfarçado de mulher, esse evento entraria nos livros escolares como a Grande Revolução Socialista de Outubro. Logo os bolcheviques assinariam com os alemães o odioso Tratado de Brest e dissolveriam a Assembleia Constituinte. As eleições para ela seriam vencidas pelos SE, e então começaria a Guerra Civil. Mas já não havia como detê-los. Eles venceram graças à vontade inquebrantável pelo poder e à dedicação fanática de Lenin. Cada erro e hesitação de seus oponentes eram transformados em triunfos pessoais, arriscando tudo no momento decisivo. O governo provisório não tinha forças nas quais pudesse se apoiar, e no país ocorreram duas revoluções em um único ano. E, ao contrário das expectativas de muitos, os bolcheviques permaneceram no poder por muito tempo.